Você pode dar alguns minutos para Jesus hoje? Talvez pareça pouco tempo, mas pode ser o suficiente para mudar sua forma de ver o Evangelho. Antes de começarmos, se inscreva no canal e curta este vídeo. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que, assim como você, desejam entender o que Jesus realmente quis dizer. Hoje, nós vamos mergulhar nas parábolas, não como histórias antigas, mas como revelações vivas. Cada uma delas foi contada por Jesus com um propósito: revelar o coração de Deus e expor o coração do homem. E, ao longo deste vídeo, eu quero que você se permita algo simples: ouvir com o coração aberto, porque a voz de Jesus ainda fala através dessas histórias. Comecemos com uma das mais conhecidas e talvez mais distorcidas ao longo do tempo: o bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Era uma estrada perigosa, cheia de curvas, pedras e salteadores. No caminho, ele é atacado, espancado, roubado e deixado à beira da estrada, quase morto. Logo, um sacerdote passa. Vê, mas não para. Um levita passa logo depois. Também não ajuda. Então, vem um samaritano. E aqui está o primeiro choque. Os samaritanos eram odiados pelos judeus. Eram considerados impuros, indignos, mas é ele quem desce do cavalo, cuida das feridas, limpa com óleo e vinho e leva o homem até uma hospedaria, pagando suas despesas. A maioria das pessoas entende essa parábola apenas como uma lição de ajudar o próximo. Mas Jesus estava indo muito além. Ele não estava apenas contando uma história sobre bondade, ele estava desmascarando o coração humano. Um coração que sabe a doutrina, mas esquece da compaixão. O sacerdote e o levita representam a religião que vê, mas não sente. A religião que fala de amor, mas evita se sujar. E o samaritano, ele é a figura de Cristo. Aquele que encontra o ferido, desce do cavalo, se inclina, toca as feridas e paga o preço. A verdade profunda é que o amor verdadeiro não escolhe quem merece. Ele serve mesmo quando o outro não pode retribuir. Jesus encerra dizendo: vá e faça o mesmo. Essa é a aplicação. Pare de esperar que as pessoas te tratem bem para então fazer o bem. O mundo não precisa de mais religiosos, precisa de mais samaritanos, precisa de pessoas que vejam dor e escolham agir. Agora, imagine comigo outra cena. Um pai e 2 filhos. O mais novo pede sua herança antecipada. Na cultura judaica, isso era o mesmo que dizer: pai, eu preferia que o senhor estivesse morto. O pai concede. O filho pega tudo e vai embora. Em pouco tempo, desperdiça o dinheiro com prazeres e ilusões. Quando o dinheiro acaba, ele descobre que o amor dos amigos também acaba. Sem nada, aceita trabalhar alimentando porcos, o trabalho mais impuro que um judeu poderia imaginar. E é ali, na lama, que ele cai em si. Ele lembra da casa do pai e pensa: mesmo os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Ele decide voltar. Ensaiando um pedido de perdão, ele caminha de volta, talvez com medo, talvez com vergonha. Mas antes que ele chegue ao portão, o pai o avista de longe e corre em sua direção. Abraça, beija, cobre com um manto, coloca um anel em seu dedo e manda preparar uma festa. A visão popular dessa parábola é simples: Deus sempre perdoa quem volta. E isso é verdade, mas é apenas a superfície. A mensagem mais profunda está no irmão mais velho. Ele nunca saiu de casa, nunca desobedeceu, mas se recusa a participar da festa. O pai tenta convencê-lo: tudo o que é meu é teu. Mas ele não entende. A mágoa o impede de celebrar a graça. E aqui Jesus fala conosco. Há 2 tipos de filhos perdidos: os que fogem e se arrependem, e os que ficam, mas acham que merecem mais por terem ficado. O filho pródigo representa o pecador arrependido, o irmão mais velho, o religioso orgulhoso. E o pai é o próprio Deus. A verdade profunda é esta: a graça não recompensa comportamento, ela transforma corações. Você pode ter passado anos na casa do pai e ainda não ter entendido o coração dele. E a aplicação é direta: pare de tentar merecer o amor de Deus. Você não precisa trabalhar para ser amado.
Você é amado e isso muda tudo. Agora Jesus fala sobre algo aparentemente pequeno, mas gigantesco em significado: a semente de mostarda. Ele disse: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou no campo. Embora seja a menor das sementes, torna-se uma árvore onde as aves do céu fazem seus ninhos. A maioria das pessoas ouve e pensa: ah, é sobre fé pequena que cresce. Mas os ouvintes originais entenderam algo muito mais provocador. Na época, a mostarda não era símbolo de beleza. Era uma erva invasora, difícil de controlar. Jesus estava dizendo: o reino de Deus vai se espalhar assim, de forma imprevisível, incontrolável, e onde menos se espera. Não virá com pompa, não dependerá de templos, nem de quem se julga preparado. Vai brotar no coração dos improváveis, vai romper muros e tradições, vai florescer até nos lugares mais áridos. A verdade profunda é esta: o reino não é sobre aparência, é sobre essência. E a aplicação é pessoal. Talvez você ache que sua fé é pequena, que não tem muito para oferecer. Mas Deus pega o pequeno e o transforma em abrigo. Ele faz o que é invisível se tornar essencial. Não despreze os pequenos começos, porque o reino começa exatamente assim, com uma semente. Depois, Jesus conta uma parábola que mexe com nosso senso de segurança. Os talentos. Um homem parte em viagem e entrega seus bens a 3 servos. Um recebe 5 talentos, outro 2, e o último, 1. Os 2 primeiros trabalham e multiplicam o que receberam. Mas o terceiro, com medo de perder, enterra o talento e o devolve sem aumento. Quando o Senhor volta, elogia os 2 primeiros. Muito bem, servo bom e fiel. E repreende o último, servo mau e negligente. Muitos interpretam essa parábola como uma lição sobre produtividade. Use seus dons para Deus. Mas a mensagem é ainda mais profunda. O erro do servo não foi a falta de lucro, foi a falta de confiança. Ele diz: sabia que és um homem severo. Percebe? Ele via o mestre com medo, não com amor. E Jesus está mostrando algo espiritual. A imagem que você tem de Deus determina o modo como você vive. Quem vê Deus como um fiscal vive escondido. Quem vê Deus como pai vive em liberdade. A verdade profunda é esta: o medo paralisa a fé. E a fé verdadeira se expressa em movimento. Deus não espera perfeição, espera fidelidade. O que Ele colocou em suas mãos é para ser multiplicado, não enterrado. A aplicação é direta. Use o que você tem. Não espere ter mais para começar. Comece com o que Deus já te deu, porque fé que não se move, morre no solo do medo. Agora, imagine a próxima parábola: o rico e Lázaro. Um homem rico, vestido de púrpura e linho fino, vivia todos os dias em festas. À sua porta, um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, esperava as migalhas. Os 2 morrem. Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico acorda em tormento, pedindo uma gota de água. Mas do outro lado, há um abismo. Ele vê Lázaro consolado e ele em aflição. Essa parábola é frequentemente interpretada como uma simples ilustração do céu e inferno. Mas Jesus estava atacando um sistema de crença. A ideia de que riqueza é sinal de bênção e pobreza é sinal de maldição. Naquele tempo, muitos acreditavam que se alguém era rico, era porque Deus o favorecia. Mas Jesus inverte a lógica. O problema do rico não era o dinheiro, era a indiferença. Ele viu a dor todos os dias e escolheu ignorá-la. A verdade profunda é esta: a omissão é uma forma de pecado. O rico não fez mal, mas também não fez o bem. E para Jesus, isso basta para a condenação. A aplicação é prática. Você tem olhado à sua volta? Tem alguém precisando de algo que só você pode oferecer? Deus não te chama para resolver o mundo, te chama para enxergar o que está diante dos seus olhos, porque no fim, quem fecha o coração para o outro está, na verdade, fechando o coração para Deus. E antes de encerrarmos este primeiro bloco, Jesus nos mostra o retrato final do julgamento: as ovelhas e os bodes.
O rei volta em glória e separa as nações como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Às ovelhas ele diz: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E aos bodes: tive fome e não me deste de comer. Ambos ficam confusos. Senhor, quando te vimos com fome ou sede? E Jesus responde: sempre que deixaram de fazer a um destes pequeninos, deixaram de fazer a mim. A visão popular resume essa parábola como: faça o bem e vá para o céu. Mas Jesus estava dizendo algo mais sério. A fé sem obras é uma fé morta. Não basta saber, é preciso agir. Não basta acreditar, é preciso demonstrar. A verdade profunda é esta: o amor é a evidência visível da fé invisível. A aplicação é urgente. Deus não te pedirá contas apenas do que você fez, mas também do que deixou de fazer. Cada gesto de amor é uma semente eterna. Essas histórias não são lendas, são diagnósticos da alma. Jesus não as contou para entreter, mas para confrontar. E talvez, enquanto você ouvia, tenha se reconhecido em alguma delas. Talvez se viu no levita que passou rápido, no filho que fugiu, ou no servo que enterrou o talento. Mas a boa notícia é que o Evangelho sempre oferece um recomeço. Não importa se você ficou parado no caminho, o samaritano ainda está passando, e ele te chama pelo nome. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo te trouxe por um propósito. Nada é por acaso. E talvez o que você vai ouvir agora seja exatamente o que o seu coração precisa lembrar hoje. Antes de continuarmos, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Não é sobre números, é sobre alcance. Cada curtida e cada inscrição faz essa palavra chegar a mais pessoas que estão precisando ouvir a voz de Jesus. E talvez uma delas seja alguém que você ama. Vamos seguir. Jesus certa vez contou sobre o fariseu e o publicano. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, religioso, conhecido por sua aparência de santidade. O outro era publicano, cobrador de impostos, um traidor da própria nação. O fariseu orava em pé e dizia: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Enquanto isso, o publicano permanecia à distância, com o rosto inclinado, batendo no peito e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. A maioria entende essa parábola como Deus prefere os humildes. Mas o que Jesus está mostrando é mais profundo. Ele está confrontando a arrogância religiosa. O fariseu falava com Deus, mas orava sobre si mesmo. Ele não buscava comunhão, buscava aprovação. O publicano, por outro lado, não tinha currículo espiritual. Tinha apenas um coração quebrantado, e isso foi o suficiente. E Jesus conclui: eu lhes digo que este, e não aquele, desceu justificado. A mensagem é simples e poderosa. Deus não se impressiona com o quanto você parece santo. Ele olha o quanto você é sincero. E a aplicação é direta. Pare de medir sua fé comparando-se com os outros. Deus não busca performance, busca arrependimento genuíno. Logo depois, Jesus fala sobre os 2 construtores. Um homem constrói sua casa sobre a rocha, outro sobre a areia. Ambos enfrentam tempestades, mas só um permanece. Essa parábola foi contada logo após o Sermão do Monte, e isso muda tudo. Jesus está dizendo: quem ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem que constrói sobre a rocha. Ouvir não é o bastante. O fundamento não é conhecimento, é obediência. O homem da areia não ignorava a palavra, ele apenas não aplicava. E é isso que Jesus está denunciando. Fé sem prática é fé de fachada. Você pode ouvir pregações, anotar versículos, se emocionar com louvores, mas se não praticar, está construindo na areia. E quando o vento vier, porque ele sempre vem, a casa cai. Mas quem vive a palavra, quem obedece mesmo quando é difícil, permanece firme. A fé não é testada nos dias de calmaria, mas nas tempestades. Agora, Jesus fala sobre as 10 virgens, uma das parábolas mais solenes que ele contou.
10 jovens aguardavam o noivo. 5 eram prudentes e levaram azeite extra. 5 eram insensatas e confiaram apenas no que tinham. O noivo atrasou. Todas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: "Aí vem o noivo!" As prudentes acenderam suas lâmpadas. As tolas perceberam que o azeite havia acabado. Saíram para comprar, mas quando voltaram, a porta estava fechada. "Senhor, abre para nós!" clamaram, mas ouviram: "Não as conheço." A visão popular dessa parábola é: esteja pronto, Jesus vai voltar. Mas há algo mais profundo. O azeite simboliza intimidade, comunhão, vida espiritual. E essa é a parte mais séria. Azeite não se empresta. Não dá para pegar fé emprestada de ninguém. Não dá para viver do fogo dos outros. O relacionamento com Deus é pessoal e ninguém pode fazer isso por você. A verdade é esta: não dá para improvisar espiritualidade. E a aplicação é prática. Não espere o caos para buscar a presença de Deus. Não espere a crise para orar. Mantenha sua lâmpada acesa todos os dias, porque o noivo vem à meia-noite, e quem estiver pronto, entra. Quem não estiver, fica. Jesus também contou sobre o rei que preparou um banquete. Ele enviou convites aos convidados, mas todos recusaram. Um estava ocupado demais, outro desinteressado, outro zombou do convite. Então o rei disse: "Chamem todos, bons e maus, e encham o salão." Mas quando ele entra, encontra um homem sem as vestes de festa e o manda sair. A maioria interpreta essa parábola como: Deus convida a todos, mas nem todos entram no céu. Mas o foco é outro: o traje. Na cultura judaica, o anfitrião oferecia as vestes, e o homem sem roupa adequada simboliza aquele que aceita o convite, mas rejeita a transformação. Jesus está dizendo: graça não é desculpa para permanecer igual. A roupa representa a nova natureza, o arrependimento, o revestimento da justiça. A verdade é esta: Deus aceita todos como estão, mas ninguém permanece como chegou. A aplicação é clara. Não basta frequentar a festa, é preciso estar vestido de mudança. A salvação é gratuita, mas ela custa a velha vida. Em seguida, Jesus fala sobre o servo incompassivo, o homem que devia uma quantia impossível de pagar. Ele clama por misericórdia, e o Senhor o perdoa completamente. Mas esse mesmo homem sai e prende um devedor que lhe devia pouco. Quando o Senhor descobre, diz: "Servo malvado, eu te perdoei toda a dívida e tu não pudeste perdoar o teu companheiro", e o entrega aos torturadores. A visão popular é: devemos perdoar, mas Jesus vai além. Ele mostra que o perdão não é uma sugestão, é uma evidência de quem foi alcançado pela graça. A dívida impagável representa o que Deus nos perdoou. A pequena, o que os outros nos devem. E a mensagem é direta. Quem não perdoa revela que nunca entendeu o quanto foi perdoado. A falta de perdão é veneno espiritual. Aprisiona o corpo e contamina a alma. Perdoar não é aprovar o erro, é decidir não carregar o peso do ódio. A aplicação é pessoal. Hoje, talvez Deus esteja te chamando para soltar alguém do cárcere do ressentimento. E quando você libera, é você quem sai livre. Jesus encerra com os trabalhadores da vinha. Um homem contrata trabalhadores pela manhã e combina pagar um denário. Depois, contrata outros ao meio-dia, outros à tarde e até no fim do dia. Quando chega a hora do pagamento, todos recebem o mesmo. Os primeiros reclamam: "Isso é injusto." Mas o dono responde: "Amigo, não te fiz mal. Eu decidi ser generoso." Essa parábola confronta o senso de merecimento humano. A graça parece injusta para quem se acha mais merecedor. Mas é justamente esse o ponto. O reino de Deus não funciona por mérito, mas por misericórdia. O ladrão na cruz, salvo no último suspiro, recebeu o mesmo céu que Pedro, que seguiu Jesus por anos. E isso desconcerta os que vivem comparando. A verdade profunda é que a graça nivela todos diante da cruz. A aplicação é simples. Celebre a salvação do outro. A graça que te alcançou também alcança quem você menos espera.
E o amor de Deus não se divide, se multiplica. Essas parábolas se unem como peças de um mesmo mosaico. Cada uma revela uma face do reino, a fé que age, a graça que restaura, a obediência que firma, o perdão que liberta, a vigilância que prepara e a misericórdia que salva. Elas não são apenas histórias, são convites. Convites para olhar para dentro e perguntar: em qual dessas histórias eu estou vivendo hoje? Talvez você seja o fariseu, que ora bonito, mas carrega orgulho. Talvez seja o publicano, que só consegue dizer: tem misericórdia de mim. Talvez seja a virgem cansada, que deixou o azeite acabar. Ou o servo que guarda mágoa e se esquece do perdão que recebeu. Mas a boa notícia é que em todas essas histórias há um ponto em comum. Sempre há tempo de voltar. O samaritano ainda passa pelo caminho. O pai ainda está na varanda esperando. O noivo ainda está chegando. E o rei ainda está enviando convites. Feche seus olhos agora. Respire fundo. Deixe as palavras de Jesus descerem da mente para o coração. Senhor Jesus, obrigado porque tu nos falas por parábolas que atravessam séculos e ainda transformam vidas. Tu conheces cada pessoa que ouviu este vídeo até o fim. Conheces as feridas, os medos, as culpas escondidas. Hoje nós entregamos tudo diante de ti. Perdoa-nos por vezes termos vivido a fé da aparência, a religião do costume, o amor condicionado. Queremos o azeite novo da intimidade contigo. Queremos reconstruir nossa casa sobre a rocha da tua palavra. Queremos ser encontrados servindo, perdoando, amando, praticando o que ouvimos. Faz nascer em nós um coração novo, sensível à tua voz e obediente à tua vontade. E quando vieres, seja amanhã, seja daqui a anos, que nos encontres com as lâmpadas acesas, as vestes limpas e os joelhos dobrados. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra tocou o seu coração, escreva amém nos comentários. E compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que ainda há graça, ainda há perdão e ainda há tempo. Porque às vezes tudo o que uma alma cansada precisa é de alguns minutos com Jesus.